Se você não quer Jesus, então aproveite. Não se prive das coisas, não. Tem gente que se priva, não, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer isso, aquilo, outro, né? Achando que isso vai trazer algum benefício para a entrada dele no céu. Não, não vai. Então eu recomendo, não para não. Aproveita. Aproveita. Aí sim, aquela questão de aproveite a vida porque é uma só. Realmente aproveita mesmo. Porque a hora que sair deste mundo, meu amado, de uma maneira ou de outra, se não nascer de novo, é tormento eterno. Então as pessoas às vezes se privam achando que elas vão entrar no céu, se privando de algumas coisas, e é um tremendo engano. Deus não quer sacrifício de ninguém. Porque nenhum sacrifício humano jamais, de maneira nenhuma, poderá trazer a entrada de um ser humano para o céu. Nem que ele se sacrifique, nem que uma pessoa fosse crucificada. Eu quero ser crucificado. Eu quero morrer como Jesus para ter salvação. Não, não existe sacrifício. Nada. E sacrifício a gente pode ampliar bem. Tem gente que acha que se sacrifica fazendo caridade para os outros. Tem gente que acha que se sacrifica quando ele vem em todo culto na igreja, que ele vem e traz o dízimo dele, que ele vem e ele louva, que ele vem e é um pastor e que o pastor vai dar a vida inteira ali na igreja, sempre a vida inteira. Se qualquer um acha que este sacrifício que ele está fazendo é o que vai trazer salvação para ele, ou a entrada dele no céu, é onde ele está tremendamente enganado. Está sendo enganado por ele mesmo e pelo diabo. Por isso que Deus não quer sacrifício de ninguém. O único sacrifício que Deus aceita é o do filho dele que foi feito lá na cruz. Olha que oração singela. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não vim chamar dos justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse reconheceu. Eu sou um pecador. E eu só posso pedir ao meu Deus que ele tenha misericórdia de mim. O que Deus quer? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero, é isso que Deus quer. E a função da igreja? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja proclama o evangelho do novo nascimento. Ensinando a todos, olha, clame por misericórdia a Deus. E Deus concederá a você a bênção. Aí o versículo 10 diz, antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Qual a oração que Jesus ensinou para alguém nascer de novo? Primeiro, vamos pensar aqui. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Mas todos não são pecadores. É claro que segundo o que Deus fala, afirma, a palavra dele que é a verdade, diz, é que todos são. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores. Romanos 3, 9, por exemplo, né? Que diremos, pois? Somos nós mais excelentes? E quem está falando aqui, quem Deus usou, foi Paulo para dizer, você acha que eu, por ser judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, você acha que nós somos mais excelentes do que qualquer outro? E aí ele fala o quê? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E lembrando do verso 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, então, Jesus falou que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Aí como é que você entende isso? É só uma reflexão, só para a gente ter o verdadeiro sentido, ou o real sentido do que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que não existe pecador, ou que alguns não são pecadores, são justos. Não, o que ele está dizendo é que todos são pecadores. Mas quem que crê nisto? Tem muitos que se acham justos. Tem muitos que se acham no direito de dizer que, não, eu não tenho isso, eu sou justo, eu faço tudo certo, eu não ando de acordo com os outros, eu não sou como os outros são, tem a sua justiça própria. Jó foi um que falou, né, a minha justiça eu me apego, né, sobre aquilo que ele acha que ele era o dono da verdade, ele sabe o que é certo, sabe o que é errado, pelas razões dele, e por conta disso ele acha que ele vai entrar no céu, porque ele é justo. Então, Jesus não veio chamar estes. Mas ele veio chamar aqueles que reconhecem que são pecadores de origem, que nascem com esse problema e que carecem de uma ação divina, de uma graça ou de uma misericórdia infinita, que é Deus, para transformar essa situação na vida dele. Então não veio chamar justos, mas pecadores. Ou seja, aqueles que reconhecem o seu estado. Quem não reconhece o seu estado e acha que não precisa de Jesus e do novo nascimento, tá certo? Eles que fiquem como estão.
Se você não quer Jesus, então aproveita. Aí sim faz assim, aproveita enquanto você pode. Se você não quer Jesus, então aproveite. Não se prive das coisas, não. Tem gente que se priva, não, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer isso, aquilo, outro, né? Achando que isso vai trazer algum benefício para a entrada dele no céu. Não, não vai. Então eu recomendo, não para não. Aproveita. Aproveita. Aí sim, aquela questão de aproveite a vida porque é uma só, realmente aproveita mesmo. Porque a hora que sair deste mundo, meu amado, de uma maneira ou de outra, se não nascer de novo, é tormento eterno. Então as pessoas às vezes se privam achando que elas vão entrar no céu, se privando de algumas coisas, e é um tremendo engano. Então, vamos lá. Então Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores. E Mateus 9:13, então deixou dar ênfase para aquilo que nós precisávamos. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Então precisamos aprender o que significa isto. Deus não quer sacrifício de ninguém. Porque nenhum sacrifício humano jamais, de maneira nenhuma, poderá trazer a entrada de um ser humano para o céu. Nem que ele se sacrifique, nem que uma pessoa fosse crucificada. Eu quero ser crucificado. Eu quero morrer como Jesus para ter salvação. Não, não existe sacrifício. Nada. E sacrifício a gente pode ampliar bem. Tem gente que acha que se sacrifica fazendo caridade para os outros. Tem gente que acha que se sacrifica quando ele vem em todo culto na igreja. Que ele vem e traz o dízimo dele. Que ele vem e ele louva. Que ele vem e é um pastor e que o pastor vai dar a vida inteira ali na igreja, sempre a vida inteira. Se qualquer um acha que este sacrifício que ele está fazendo é o que vai trazer salvação para ele, ou a entrada dele no céu, é onde ele está tremendamente enganado. Está sendo enganado por ele mesmo e pelo diabo. Por isso que Deus não quer sacrifício de ninguém. O único sacrifício que Deus aceita é o do filho dele que foi feito lá na cruz. Mas o que Deus quer? Misericórdia? Quer. Misericórdia quer. O que significa isso? Aí eu entendo a oração de Jesus, que ele ensinou para quem quer nascer de novo. Está lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. E mostra bem ali. Quem é justo, faça a justiça ainda. Aquele que é justo, não precisa de novo nascimento. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aquele que acha que é justo, ele vai desprezar sempre o outro. E o pior aqui é que é o desprezo por Jesus mesmo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Deixa eu pincelar para vocês aqui apenas a diferença entre fariseu e publicano. O fariseu, ele tinha uma condição religiosa bastante elevada. O fariseu era um conhecedor das escrituras. O fariseu era uma pessoa que tinha um status religioso, ele se vestia de uma maneira diferenciada, ele não era um sacerdote. O sacerdote que fazia o serviço do templo. Mas o fariseu era um administrativo da religião. Era uma pessoa que estava no meio religioso numa posição muito elevada. Um grande fariseu que houve sobre a terra, que considerou tudo isso como esterco, foi Paulo. Ele era fariseu. Segundo a lei, foi fariseu. Conhecia a lei, conhecedor da lei, e dizia ainda que ele era, como fariseu, irrepreensível. Ele era uma pessoa no nível de justiça lá em cima. Mas ele considerou tudo como esterco. Então o fariseu era um religioso. Era aquele com que Jesus, em muitos momentos das Escrituras, está ali dialogando com eles. Escribas e fariseus e hipócritas, lembra? Quantas vezes Jesus falou isso? O escriba, ele tinha uma outra função, mas também religiosa. Ele era o da escrita. O escriba era aquele que fazia a cópia dos livros ou das cartas e de tudo. Uma função extremamente importante também. Os dois conhecedores da lei. Conhecedores da Bíblia. Então, a hora que este fariseu, ele vai orar, ele ora como? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha a soberba deste homem. Olha o tamanho da soberba deste homem. Ele já coloca: eu não sou que nem os outros. Eu não roubo. Eu não sou um roubador. Eu sou ladrão. Eu pago tudo, meus impostos. Eu não devo nada a ninguém. Eu não sou injusto. Ó o justo aí. Eu ando de acordo com a tua palavra.
eu vou no culto, eu dou o dízimo, eu louvo, eu adoro, eu vou. Meu amado, não faça isso. Se você louva e adora ao Senhor, se você vem à igreja ou se reunir com os irmãos no templo como igreja, se você é um dizimista, se você... Meu amado, jamais coloca tudo isso como sendo uma manifestação da graça da tua vida e não como um esforço da tua parte, um sacrifício teu. Porque misericórdia quer e não sacrifício. Eu não sou adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Verso 12. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. É uma lição para nós, amados. Às vezes a gente acha que isso não é pra gente, é pra nós. Pra gente ter atenção na nossa vida. Ah, mas se eu não... Aquele lá fazendo isto, isso aí não é nova criatura. Se tem uma coisa que a gente precisava tomar muito cuidado é que jamais você fale isso de alguém. Não fale. Não fale. Quem eram os publicanos? Que era ser um publicano? O publicano era um cobrador do imposto. Um dos publicanos mais famosos que nós temos são 2, né? O primeiro foi um apóstolo. Quem? Mateus. Publicano, cobrador de impostos. Mas tinha o chefe dos publicanos, que também é uma pessoa que Jesus foi dormir na casa dele. Foi Zaqueu. Zaqueu. O publicano era cobrador de impostos e normalmente era um judeu que o Império Romano pegava, dava a ele muito dinheiro, era meio que comprado para isto, para que ele então fosse cobrar os impostos dos irmãos judaicos, destes que se vendiam a César, para cobrar e extorquir dinheiro dos seus familiares ou da sua grande família judaica. Então ele era mal visto pelos judeus. Imagina, ele está pegando os extremos. Um fariseu, que era uma pessoa extremamente honrada entre os judeus. Olha aquele lá, um fariseu, olha. Oh. E pegava um publicano que era o pior que podia existir dentro da comunidade. Mas o publicano, então, como é que ele orou? Publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, olha que oração singela, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não vim chamar dos justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse reconheceu. Eu sou um pecador. E eu só posso pedir ao meu Deus que ele tenha misericórdia de mim. O que Deus quer? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero, é isso que Deus quer. Que um ser humano reconheça que ele é um pecador. O que significa ser um pecador? Significa que ele reconheceu que ele nasceu com o pecado dentro dele, esse pecado que entrou em Adão, passou a todos os seres humanos até chegar em mim, e vai chegar até o último que nascer aqui neste mundo. E por causa do pecado, a pessoa não pode entrar no céu. Por causa do pecado, ele é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por causa do pecado, ele está condenado ao inferno e ao lago de fogo. Por causa do pecado que está nele, desta natureza pecadora, ele é filho do diabo. Então ele reconhece, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou tudo isso. Mas só o Senhor pode transformar a minha vida, essa situação. Só o Senhor pode converter o meu caminho. Meu caminho é de fogo eterno. Meu caminho é de destruição e miséria. Mas só o Senhor pode converter o meu caminho para que eu ande nos teus caminhos. Só o Senhor é que pode converter a minha vida para que eu possa, em vez de ir para o tormento eterno, ir para junto de ti da glória. Só o Senhor pode trocar meu coração e a minha natureza. Só o Senhor pode fazer com que eu, como pecador, morra para renascer um novo homem. Só o Senhor pode fazer isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abra a minha mente e o meu coração, a tua palavra entre em mim, teu espírito me convença de que eu fui atraído por Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Faça-me com que eu creia. Eu fui crucificado com seu filho, porque foi isso que ele veio fazer, me levar com ele para a cruz. De acordo com a tua palavra. Eu, como velha criatura, fui crucificado com ele para que o pecado fosse destruído. Tem misericórdia de mim, me dá fé para crer. Que a tua palavra realmente entre em mim e faça morada eterna em mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me faça crer que eu morri com Jesus, porque o Senhor mesmo declarou na tua palavra que nós morremos com ele. Que essa realidade seja agora concedida a mim. Que eu morri com Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós fomos sepultados com Cristo. Conceda-me essa graça de que isto também seja verdade na minha vida. Que eu fui sepultado com Cristo.
Tem misericórdia de mim, Senhor, para me dar fé, para acreditar que eu também fui ressuscitado com Cristo. Que a tua palavra diz que juntamente com ele, o Senhor nos ressuscitou. Que isso seja uma realidade na minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Conceda-me a bênção da vida eterna em seu Filho Jesus. É uma das coisas mais tremendas que um homem pode fazer verdadeiramente, quando isso é genuíno. Mostra que Deus está concedendo uma bênção extraordinária àquele homem, àquela mulher. Clamar por misericórdia é se colocar na posição mais elevada que um ser humano pode se colocar diante de Deus, que é prostrado diante dele, clamando a ele por misericórdia, como uma súplica mais profunda. E Jesus falou então, a oração para nascer de novo: tem misericórdia de mim? Ó Deus, eu sou um pecador. Tão simples. Olha o tamanho da oração. Olha o tamanho da oração. Tem misericórdia de mim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são aqueles que nasceram de novo, fazem parte da nação santa, da raça eleita, do sacerdócio real. É povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja. E a função da igreja? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja proclama o evangelho do novo nascimento, ensinando a todos: olha, clame por misericórdia a Deus, e Deus concederá a você a bênção. Aí o versículo 10 diz: antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus.